E aí, gente, como vocês estão? Meu nome é Vivian, muito bom estar com vocês novamente. Hoje o nosso tema, coagulação sanguínea, hemostasia. É um tema muito difícil, na minha opinião, mas muito interessante e muito, como que se diz, tem que ser trabalhado ao longo dos anos. Eu, assim, estou aqui, tem anos que eu tenho revisado esse tema. E cada vez mais eu vejo coisas novas, formas novas de aprender e de ensinar. Meu objetivo é conversar nesse vídeo sobre a parte mais básica, assim, de entender como que os vasos sanguíneos, eles nos defendem da formação de trombos, o que acontece quando o vaso é lesionado, como que a gente ativa essa cascata da coagulação que a gente fala, né? Quais são as vias que a gente tem e os exames que a gente pode pedir em prol de verificar se essas vias estão bem funcionando. Então esse é o meu objetivo com esse vídeo de hoje, tá bom? Então vem comigo. Gente, o que acontece? O nosso vaso sanguíneo, normalmente, então assim, pensa comigo, que eu faço parte do vaso sanguíneo. A gente está envolvido aqui por muita coisa. Tem hemácia passando, tem célula de defesa, tem as plaquetas também, né, que são fragmentos celulares. Tem um monte de coisa acontecendo aqui no meio do caminho. O nosso sangue está fluindo, pensa assim que ele está fluindo numa velocidade normal, eu não tenho uma estase, eu não tenho uma hipercoagulabilidade, né, o sangue não está viscoso, então o sangue está aqui, ó, fluindo normal. Como que o nosso vaso, ele evita com que essas plaquetas que estão aí percorrendo o sangue se cismem com o vaso sanguíneo e fiquem querendo aderir na parede do vaso. Então assim, pensa comigo, eu sou agora uma plaqueta, eu tenho que andar para lá, mas de repente, o que me faz não focar aqui, ó, não querer grudar na parede aqui do vaso? Exatamente alguns fatores que a gente tem de proteção natural do nosso corpo, que são como se fossem fatores anticoagulantes naturais. Então a gente tem uma proteção do nosso vaso quando ele está íntegro, né? Quando o vaso não está nada lesionado, para que as plaquetas não comecem a se aderir ali e não consigam deflagrar todas essas cascatas que a gente vai conversar. Então, no endotélio, né, que está realmente normal, esse aqui é o endotélio normal. A gente tem três lugares realmente que conseguem nos proteger do trombo agarrar ali, entendeu? De forma errada. Então, a gente tem o óxido nítrico e essa prostaciclina I2, que são realmente substâncias naturalmente produzidas pelo endotélio íntegro, que conseguem falar assim, aqui não, gente, você é plaqueta, aqui não vai encaixar não, tá? Então ela se protege, é como se fosse uma polícia, tá? Então ela fica lá, ó, plaqueta aqui não, plaqueta não, beleza? Outra coisa, a gente tem como se fosse uma parte da parede que ela vai aderir a uma substância natural que a gente tem no nosso corpo, que é a heparina. Então é como se a gente já tivesse um sistema anticoagulante próprio. Então o nosso corpo ele tem essa própria heparina, entendeu? Essa heparina, ela consegue se ligar numa proteína e aí esse complexo heparina com antitrombina 3, que é esse AT3, esse complexo, né, quando ele se encontra, né, e ele fica ancorado lá na parede do vaso, então é como se fosse assim, os dois, né, eu tenho uma parte do meu endotélio que é tipo uma rede de um sinal elétrico, por exemplo, essas que ficam em montanha, assim, para dar sinal para telefone. Tipo, eu tenho uma partezinha ligada aqui, ó, que vai encontrar quem? A antitrombina 3 com a heparina. O que esse complexo vai fazer? Se passar aqui algum fator de coagulação, esse fator para aqui e ele não vai ser mandado lá para frente mais. Então é como se fosse uma catraca, entendeu? Tipo um pedágio, talvez, para diminuir o fluxo de molécula aí para frente do fator de coagulação, tá bom? Então esse complexo aqui, ele não atua na plaqueta, ele vai atuar no fator de coagulação. E
tem uma outra anteninha aqui do nosso vaso, tô colocando a parede como se fosse o nosso endotélio, né? Então a gente tem como se fosse uma anteninha aqui uma proteína mesmo, né, de membrana, que é a trombomodulina. Como o nome diz, ela vai modular a trombina, trombomodulina. E por que isso é importante? Porque a gente tem fator de coagulação, a gente tem várias coisas passando aí junto com a célula no nosso sangue, né? Até porque a trombina, a gente vai ver aqui, é um dos fatores de coagulação quando estão ativados. Então, alguns fatores, eles têm alguns nomes. Nós vamos ver aqui os dois principais, assim, que a gente tem que saber o nome, tá? Então, quando a gente tem, aqui, ó, igual eu falei no começo, plaqueta, leucócito, hemácia, a gente também tem fator de coagulação, tudo percorrendo aqui, entendeu? E, dentre eles, a trombina. Quando a gente tem a trombina aí percorrendo, ela não pode estar ativa o tempo todo, né? Ela tem que ter um controle. E esse controle quem ajuda a fazer é a trombomodulina. Quando os dois se juntam, então é como se fosse de novo uma outra ancoragem aqui, ó. Uma proteína de membrana que vai ancorar aqui para pegar quem? Agora a trombina. Então vamos falar, meu braço é a trombomodulina e a caneta verde aqui, ó, vai ser a trombina. Quando esse complexo é formado, eu consigo ativar uma outra coisa, a proteína C. Essa proteína C é uma outra forma, é um outro anticoagulante natural que a gente tem. Então é como se fosse um exército, que, por exemplo, eu primeiro recrutei esse cara aqui, esses dois juntos, trombomodulina e trombina juntos, ativados, tem que recrutar outro. Esse complexo aqui, ó, já é como se fosse um policial mais forte. E esse policial mais forte vai tentar fazer a anticoagulação, proteína C, tá bom? Então, esses são os 3 mecanismos que o nosso sangue tem para nos proteger de fazer uma coagulação onde não deveria acontecer coagulação, porque o sangue tem que estar aí, ó, normal, correndo, né, sem ser viscoso, sem ter estase, isso no ambiente que eu não tenho lesão endotelial, tá bom? Então, o vaso íntegro, sem lesão, ele tem esses mecanismos para se defender de uma agregação plaquetária, de uma função exagerada da trombina, tá bom? Então, tudo isso está acontecendo num vaso íntegro. Agora, se eu tenho uma lesão, por exemplo, uma pessoa tem hipertensão, né? A hipertensão a gente sabe que é um aumento da pressão nos vasos, né? A pressão nos vasos arteriais, principalmente. É uma pós-carga que a gente fala para o coração mais aumentada, né? Então, é como se o sangue passasse, né, aqui com maior velocidade, né, com maior força. Então, eu posso ter uma lesão endotelial derivada dessa pressão mais aumentada no vaso sanguíneo. Aí tem diversos mecanismos para que isso possa acontecer. Vamos pensar agora que realmente teve a lesão. O que vai acontecer? Na lesão, o nosso corpo fica assim, meu Deus, temos que parar esse sangramento, porque pensa assim, se eu tiver aqui nessa parede um cano que for, se eu martelar aqui, por exemplo, aí eu lesionar essa parede, aí sai água de um cano e o cano fica jorrando água aqui, vai dar ruim, né? Então é como se fosse essa lógica que o nosso vaso lá do corpo faz, né? Do vaso faz. Por quê? Beleza, lesionei a parede. Vai começar a sair água? Então, peraí, vai sangrar, né? A analogia aqui da água do cano que foi furado é o quê? O sangue que vai jorrar do lugar que foi lesionado. Como que o nosso corpo faz nesse momento, então, agora já de dano, para se defender? Ele primeiro faz a tal da vasoconstrição. Eu falo assim, peraí, deixa eu reduzir a quantidade de sangue que eu tenho aqui passando para eu tentar deixar jorrar menos sangue aqui para fora, né? Deixa eu tentar controlar esse vaso aqui. Então, é como se eu estivesse tentando estancar a água que está jorrando, entendeu? Então, eu tento fazer isso. Então, primeira coisa, vasoconstrição. Segunda coisa, a gente inicia a hemostasia. A hemostasia, ela é de fato o nome que se dá para o momento que eu quero parar o sangramento, né? Já o contrário seria hemorragia, que aí eu teria um sangramento acontecendo,
né? Então, se eu tenho a hemostasia primária, ela é, o nome já diz, é o que vai acontecer primeiro. A secundária, depois, no segundo momento. O que acontece aqui de diferente entre as duas? É muito legal, gente, pensar separado, só que é tudo muito ao mesmo tempo. A hemostasia primária, ela nada mais é do que o recrutamento de plaqueta para o local que foi lesionado no momento anterior. Então, o vaso foi machucado. Quem que vai primeiro para lá para tampar o machucado? A plaqueta. Essa plaqueta, ela vai para lá tentar barrar esse sangramento. E quem que chega depois? Chega uns ajudantes, como se fosse um exército mais preparado, que são os fatores de coagulação que vão ativar para nós a rede de fibrina. Então, a plaqueta sozinha não consegue estancar o sangramento, mas a plaqueta com outras plaquetas e uma grudada na outra por meio de fibrina, e essa fibrina organizada cria ali nesse lugar um estancamento, né? Uma paralisação do sangramento de forma muito melhor, entendeu? Então, a gente divide esse entendimento, mas percebe que é tudo muito junto. A hemostasia primária e secundária, tipo, uma vai começando, uma vai... Entendeu? É uma coisa muito ao mesmo tempo. E aí, o que a gente tem que pensar? A plaqueta tá lá normal. Então, vamos pensar assim, ó, tô no vaso normal, eu sou a plaqueta. O vaso agora tá machucado. O que ela vai fazer? Ela vai, ó, gente, ali tá machucado, ó. Vamos passar mais devagar aqui, vamos encostar aqui nessa parede. Nó, acho que eu vou ficar aqui. Percebe? Ela vai passando um pouco mais devagar, aí ela vai criando uma... Não, eu acho que aqui tem que ter uma reconstrução. Aí ela vai adere. Esse movimento de chegar mais perto do vaso e de grudar no vaso, a gente faz tudo isso por meio de proteínas de membrana. Então, o que acontece? A plaqueta, gente, ela tem como se fosse glicoproteínas na sua membrana. Então, eu sou a plaqueta, né? E tenho várias proteínas que são as canetas de membrana. Eu tenho essa proteína aqui, ó, que é uma proteína bem especial, que é a proteína glicoproteína 1B. Essa 1B, ela vai encostar com um receptor de membrana do vaso, e que vai ser o fator de von Willebrand. Então, o fator de von Willebrand é do colágeno que foi exposto. E aí, o que vai acontecer? Eu, plaqueta, com a minha glicoproteína 1B, eu vou ancorar no fator de von Willebrand e aqui eu vou ficar. Porque aqui eu percebi que eu não posso, que eu preciso parar de sangrar esse lugar. Então, eu preciso estancar esse sangramento de qualquer jeito. Como que eu faço isso da melhor maneira, mais firme? É o fator de von Willebrand do vaso com a glicoproteína 1B da plaqueta. Então, é o primeiro contato. A plaqueta está passando, ela vai vendo, né? Tá tendo vasoconstrição, tá passando mais devagar, aí ela vai e começa a ver que tem que parar aqui, porque aqui o vaso está lesionado, aí ela para. O que aconteceu? O fator de von Willebrand entrou na jogada, encontrou a glicoproteína 1B da plaqueta. Quando isso acontece, gente, a plaqueta ela se torna ativada. Então, é como se essa interação dessas proteínas ativasse a plaqueta. E aí, o primeiro momento que eu coloquei aqui é a ativação plaquetária. Quando a plaqueta começa a ser ativada, ela começa a liberar substância para recrutar mais plaqueta. Então, é como se ela ligasse e falasse assim, amiga, vem cá para você me ajudar. Aí ela recruta mais plaqueta. Então, outras plaquetas que estão circulando recebem a mensagem por telefone e aí chega lá, dá a mão para a plaqueta e fala, gente, vamos estancar esse sangramento. É tipo isso que acontece, tá? Quem que é esse mensageiro, né? Porque a plaqueta não vai ligar, né? Quem que é esse mensageiro? O ADP, tromboxano A2 e a serotonina. Então, eles vão conseguir ser os mensageiros químicos no sangue que vão recrutar outras plaquetas. Porque quando chega uma plaqueta com a outra aqui, o que vai acontecer? Agregação, beleza? Plaquetária. Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente isso.
Você vê, até na plaqueta isso acontece. Então, olha como que a gente tem que ser realmente bondoso aí uns com os outros, né? Mesmo sendo diferentes. Momento coach da aula. Enfim, então beleza. Tô andando, eu plaqueta, percebi que eu preciso parar, parei. Fui ativada, liberei ADP, tromboxano, serotonina, recrutei mais plaqueta para ficar ancorada aqui. Agregação plaquetária. Nisso, eu consigo até mudar meu formato. Porque se eu tô percebendo que eu tenho que estancar o sangramento, eu posso estancar o sangramento assim ou assim, ó, mais esticada, não é? E se eu estanco assim ou assim, o que eu vou conseguir fazer melhor? Se eu tiver várias plaquetas, tipo, muito abertas, eu estanco melhor. Então, por isso que a plaqueta, quando ela é ativada, ela consegue até mudar o seu formato. E aí eu consigo estancar melhor o sangramento ali, tá? Então, gente, o que a gente vai ter nesse momento? A gente falou primeiro, tá? Adesão. Consertei aqui porque eu tinha esquecido de colocar a adesão primeiro, tá? Mas a gente estava comentando que a plaqueta, quando tá passando no vaso, o primeiro momento que vai acontecer é a adesão plaquetária, porque ela vai encostar no vaso, né? E vai ser aderida ao vaso. Quando ela é aderida ao vaso, ela começa a mudar seu formato, né? Ela consegue ficar um pouco mais meio atapetada, né, para tampar aquele lugar, recruta outras também para aumentar a presença de plaqueta ali e tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho adesão, a ativação por ADP, tromboxano A2, serotonina e agregação plaquetária. Então tudo é muito junto, beleza? Isso tudo aqui para nós, gente, é o que vai acontecer quando a gente tem um endotélio lesionado. Nesse momento, eu tenho só isso aqui acontecendo? Não, porque o trombo, digamos assim, de plaqueta, né? O trombo plaquetário é um trombo meio frouxo, sabe? É como se fosse o exército mais fraco da minha equipe. Por que isso? Porque eles estão ali já primeiro, tipo, eles estão ali, chega, ó, a plaqueta, né? Eles têm uma capacidade de realmente estancar o sangue, mas menos, porque eles são meio instáveis. Se eu tiver só plaqueta, eu consigo parar de sangrar? Consegue, mas pouco. Não é tão seguro, entendeu? E aí, para isso, eu preciso recrutar a hemostasia secundária, que é por meio de fatores de coagulação. Eles naturalmente existem e estão circulando no nosso corpo. Tanto é que a trombina, que é um fator de coagulação, precisa encontrar com a trombomodulina, não é? Para ativar a proteína C e eu evitar de ter o quê? A coagulação no momento do epitélio normal. Só que nesse momento que a gente está falando agora, eu preciso ter mais trombina, porque eu preciso ter mais fator de coagulação para estabilizar esse trombo plaquetário com as redes de fibrina. Não é assim que acontece? Né? Eu tenho várias plaquetas que estão se aderindo, né? E agora elas precisam ficar mais estáveis. E elas ficam mais estáveis por meio dessas redes de fibrina que são acionadas por meio da hemostasia secundária, beleza? Uma coisa que faltou eu comentar aqui, pessoal, quando a gente tem a agregação plaquetária, olha que interessante como que essas hemostasias estão muito unidas. Quando a gente tem uma agregação plaquetária, ou seja, a plaqueta com outra plaqueta, olha aqui, isso acontece também mediante uma proteína que essas plaquetas têm na sua membrana, que é o complexo, né, de proteínas 2B, 3A. Esse complexo de proteína 2B3A, cada plaqueta tem. E eles vão se juntar ao fibrinogênio circulante para conseguir fazer o quê? Unir uma plaqueta à outra. Então, é como se o fibrinogênio ele fosse uma ponte entre uma plaqueta e outra. E de onde que esse fibrinogênio é tirado? Gente, exatamente aqui, ó, hemostasia secundária. Olha que interessante como que a hemostasia secundária ajuda na primária e a primária ativa a secundária. Justamente para quê? Para os processos se reverberarem, digamos assim, se amplificarem, né? Eu quero que nesse momento da lesão endotelial, eu quero que o meu endotélio seja protegido, eu quero que o endotélio ele pare de sangrar. Esse é o meu objetivo. Eu consigo começar isso com a plaqueta,
mas eu potencializo isso com os fatores de coagulação. Show? Beleza. E aí entra, gente, esse entendimento das vias, né, da hemostasia secundária. Essas vias, eu devo os créditos aqui para esse canal maravilhoso americano do Ninja Nerd. Eu sou muito fã desse canal, fica aí também a dica para vocês, que é o entendimento mais simplificado dessas vias, tá? O momento comum que a gente tem, né, de todas aqui é a via comum com o fator 10. Então, por isso que ele está aqui no meio, tá? Esse fator 10, aí vamos pensar o seguinte: 3 mais 7, né? 10. Aí, antes do 10, a gente tem chegando 8, 9, aí pulo 10, 11, 12. Via intrínseca. E aqui a outra do 3 mais 10, via extrínseca, tá bom? Eles culminam aqui o quê? No fator 10, que é o fator da via comum. A via comum, então, começa, né, com o fator 10 ativado, que aí interfere no 5, no 2 e no 1. E aí a gente multiplica aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 5 dá 10. Tá vendo? Então, uma forma de a gente lembrar. Vocês nunca mais vão esquecer. Eu agora nunca mais esqueci essas vias aqui para nós. Então, o que vai acontecer? No momento em que eu preciso de ter a hemostasia secundária, que vai produzir, né, novos fatores de coagulação para reverberar esse processo aqui de um coágulo mais eficaz, uma hemostasia mais bem feita, eu preciso ativar essas vias aqui. Então, eu inicio uma produção dos fatores de coagulação. Geralmente, a gente tem a imensa produção deles por meio do fígado. Tanto é que um paciente cirrótico, por exemplo, ele tem mais risco de sangramento, porque ele tem dificuldade de acionar essas vias de coagulação, né? Bom, o que a gente vai ter primeiro, né? A gente vai ter quase que ao mesmo tempo, na verdade, a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca nada mais é do que eu ter a produção do fator 12. O fator 12, quando for ativado, ele consegue ativar o 11 consegue ativar o 9 consegue ativar o 8 e o 8 consegue ativar o 10. Então, quando a gente tem os fatores inativos, né, quando eles se tornam ativados, eles permitem como se fosse a passagem aqui, né, a ativação dos outros fatores consequentemente. Beleza, mesma coisa quando o fator 3 ele é ativado, ele consegue ativar o fator 7 ativado ativa o fator 10. 10 ativado consegue ativar o fator 5 ativado ativa o fator 2, que ativa depois o fator 1. Aqui eu deixei esses nomes, pessoal, porque eu acho interessante só para a gente relembrar. Olha aqui, o fator 2, ele é quem? Ligado à trombina, e o fator 1 é ligado ao fibrinogênio. Então, olha que interessante, a gente tem uma agregação plaquetária muito mediante a quem? A uma produção de fator de coagulação. Tá vendo como que os processos eles voltam uns nos outros? Mas a gente tem que entender como se fosse uma cascata para ficar mais didático. Beleza. Então, tendo entendido, primeiro, vou só recapitular. Primeiro, como que o nosso vaso sanguíneo ele atua normalmente para evitar da gente ter uma coagulação num vaso íntegro. Já entendemos. Entendemos quando há uma lesão no endotélio, o endotélio tenta realmente blindar ali de ter um sangramento, né? De ter uma piora do quadro que está acontecendo. Primeira pessoa que chega lá para tentar estancar é a plaqueta. Ela recruta outras, mas elas precisam estar unidas umas às outras pelo fibrinogênio, que é produzido por meio dessa cascata toda, né, da hemostasia secundária. Então, não consigo ter uma coagulação só com a hemostasia primária, eu preciso ter também a secundária, que uma ajuda a outra e vice-versa. Beleza? Vamos agora só para a parte final dos exames. Eu acho assim, eu tive já muita dificuldade nisso, mas eu comecei a pensar de uma forma. Porque, por exemplo, quando a gente
pensa agora no contexto que eu tô vendo se um paciente tem um quadro clínico que condiz com sangramento. O que eu tenho que pensar? Primeira coisa, esse paciente tem plaqueta funcionando, então eu posso pedir um hemograma. Deixa eu ver a quantidade de plaqueta que esse paciente tem. Deixa eu ver também como que está o tempo de sangramento, que equivale a você medir como que está a hemostasia primária. Então, esses dois exames, hemograma e tempo de sangramento, tem a ver com a hemostasia primária das plaquetas. Então, é uma forma que eu tenho de analisar tanto de forma numérica, para eu ver se eu tenho quantidade suficiente, né? E até também para eu ver se elas estão funcionando de forma normal. Se eu tiver um tempo de sangramento aumentado, provavelmente as minhas plaquetas estão funcionando mal, né? Eu posso ter alguma doença ali que está produzindo menos plaqueta, por exemplo, alargando o tempo de sangramento. Beleza? O que a gente tem que pensar aqui agora? Que na hemostasia secundária, a gente tem duas vias principais que culminam na via comum, dando o que para nós como resultado? O fibrinogênio sendo ativado e fibrina, e a fibrina de verdade sendo formada, e ela vai nos ajudar a formar um coágulo mais bem feito. Não é isso? O objetivo aqui não é tudo criar uma redundância da plaqueta, ativar o fator de coagulação, o fator de coagulação ajudar a agregar mais plaqueta, eu formar um trombo melhor, para ter uma coagulação mais eficaz. E aí, o que a gente tem que pensar? Essas vias aqui, elas acontecem no nosso corpo. A via intrínseca, ela acontece por meio de vários fatores de coagulação que já existem no nosso corpo. Então, ela tem a ver com tudo que está no vaso. Todos esses fatores 12, 11, 9 e 8, eles são fatores que envolvem os vasos sanguíneos. Então, esses fatores estão lá circulantes, são produzidos, igual eu já falei antes, pelo fígado. Quando eles estão circulando, eles conseguem perceber o momento que eles precisam ser ativados por meio de mediadores químicos, né? Eu não tenho uma ancoragem de uma proteína de membrana que fala assim, gente, aqui ó, vem cá, que aqui que tá precisando de vocês. Isso não acontece na via intrínseca. A via intrínseca, então, ela consegue ser ativada por meio de mensageiros químicos que vão ativando esses fatores de coagulação que antes estão inativados e agora se tornam ativos na circulação. Então, por isso que é intrínseco, é do vaso. Já a via extrínseca, ela tem a ver, os fatores de coagulação estão no sangue, só que tem uma mensagem química que está lá no vaso, lá no endotélio lesionado, né, junto com o fator de von Willebrand, que é o fator tecidual. É como se eu tivesse assim, gente, ó, aqui tá lesionado, tá tendo agregação plaquetária, mas eu preciso de estimular uma outra via. Então, eu vou ancorar ali o fator tecidual. E ele é o fator 3, que a gente vê aqui no nosso quadrinho. O fator 3, então, ativado ali, que está presente também com cálcio, ele vai conseguir ativar quem? O fator 7. E o fator 7 consegue mexer e ativar o fator 10. Então, essas duas vias, o que elas fazem? Ativam de forma independente, né, o fator 10. Qual que é o objetivo de eu ter duas vias que eu consiga ativar a mesma coisa? Uai, eu ter mais segurança de que o fator 10 vai ser produzido. Então, é uma coisa protetiva que a gente tem de conseguir fazer um coágulo mais forte, mais bem feito, né? E aí, o que a gente tem que pensar aqui, gente? Isso que a gente está falando acontece no nosso sangue. Mas aí, como é que a gente mede isso no laboratório? Porque não tem como eu entrar dentro do sangue da pessoa e falar assim, ah não, o tempo lá do fator tecidual na via extrínseca, que precisa desse fator tecidual para ativar o fator 7, né? Por isso que é extrínseca, porque precisa dessa ancoragem no vaso, tem uma coisa de fora do sangue que é no vaso, né? Que é o fator 3, que é o fator tecidual. Como que eu consigo mimetizar isso no laboratório? Porque isso tudo acontece na gente. E aí que tá. Eu ao estudar isso tudo, eu achei mais fácil de entender qual que é o exame de qual,
pensando nisso. Se eu tenho que mimetizar o que acontece em nós, qual que é a via que eu preciso adicionar uma coisa no meu sangue para mimetizar essa via externa? A via extrínseca. Então, quando a gente pega o tempo de protrombina, que envolve o tal do RMI, depois a gente pode até discutir melhor sobre isso, sobre o RMI, o que ele faz? É nada mais do que uma amostra do seu sangue lá, que foi adicionada como se fosse um fator tecidual, como se fosse um fator 3, num ambiente rico de cálcio, e aí ele está mimetizando o que? A ativação do fator 7 para ver quanto tempo que ele leva para formar esse fator 7 e, consequentemente, ter o resto da via. Então, no laboratório, nada mais acontece do que isso. Pega o sangue, aí eu vou dividir, tipo, em amostras, né? Essa amostra aqui, eu vou ver quanto tempo que ela sozinha começa a coagular. Aí tem todo um mecanismo lá da biomedicina, né, que envolve ver nesse sangue aqui, ó, quanto tempo que o 12 está sendo ativado, que ele ativa o 11, que ativa o 9, que ativa o 8. Então, eu observo isso aqui, ó, nessa amostra. Então, essa aqui é a via intrínseca. A via extrínseca, eu pego o sangue, coloco uma coisa que imita o fator 3, o fator tecidual, e eu vejo em quanto tempo que eu tenho ativação da via aqui do fator 7. Por isso que a via extrínseca envolve o tempo de protrombina, entendeu? Porque é um exame, esse exame de tempo de protrombina mimetiza a via extrínseca in vitro, ou seja, no laboratório, no vidrinho lá. Em nós acontece tudo isso aqui, mas para a gente conseguir analisar se as vias estão corretamente funcionando, eu preciso mimetizá-las no laboratório. Então, a via intrínseca é essa amostra que eu estou observando, e essa observação aqui é o TPPA, né? TPPA, ele vai analisar o quê? Ó, você vê, tá demorando tanto tempo para virar 12, 11, 9, 8. Agora, o tempo de protrombina com o RMI, ele vira e fala assim, ó, se eu tô adicionando aqui um cara novo que imita o fator tecidual. Então, deixa eu ver se a via extrínseca vai acontecer. Tá, entenderam? E aí, a via comum, ela como resgata o comum de todos, que é o fator 10, por isso que ela envolve os dois exames, né? Esses dois exames, eles conseguem analisar a via comum, como um todo, né? E qual que é o raciocínio por trás desses exames todos que a gente quer demonstrar? Se eu tenho um paciente com um distúrbio de coagulação, tá sangrando, tá com alguma coisa acontecendo de forma inesperada, eu peço esses exames. Aí eu falo assim, poxa, o tempo de protrombina com o RNI deu alargado. Então quer dizer que, por exemplo, qual via que está com problema? A via extrínseca. Aí eu posso ir lá e dosar um fator 7 e ver qual doença que tem a ver com a deficiência de fator 7, por exemplo. Ou do fator 3, do fator tecidual. Entendeu? Ah, não, agora é o contrário. Medi lá o TPPA e deu um tempo muito grande. O que isso quer dizer? Que a minha via intrínseca está com problema. Então, agora eu vou pesquisar quais fatores? 12, 11, 9, 8. Ah, não, os dois estão com os tempos alterados. Então, eu vou mexer, a via comum deve estar com problema, porque se os dois estão alterados, então é o resultado final que está com problema, não é o resultado de antes. Deu para pegar? Beleza. E aí, gente, só para a gente também finalizar assim, o entendimento, essa conversa, a coagulação que isso aqui está gerando, desde a agregação plaquetária até o trombo mais eficaz aqui com a fibrina, né? Ele precisa também ser organizado. O só de gerar fibrina não é possível assim de eu conseguir estancar o sangramento da melhor forma. Essa fibrina tem que ser organizada. Então, daí o fator 13 sendo importante para falar assim, ó, vem cá, fibrina, você vai ficar assim aqui, você fica aqui, para organizar essa fibrina como rede mesmo, como se fosse para polimerizar, para formar um coágulo muito, muito, muito organizado, tá bom?
E por último, o que eu acho legal de a gente entender? Essas vias todas têm um limite para acontecer, né? Vamos lá, eu formei aqui a fibrina, beleza. Eu agora não quero mais ter essa fibrina. Como que eu vou fazer para controlar isso aí? Aí entra o nosso sistema que fibrinolítico, ou seja, eu estou quebrando a fibrina que estava antes fazendo o coágulo, agora eu não quero mais ter fibrina. E aí, o que eu tenho que lançar a mão aqui? Eu preciso de um outro cara que está lá no sangue também, está percorrendo, o tal do plasminogênio. O plasminogênio, o que ele vai fazer? Ele vai ser ativado, né, por meio de um fator ativador de plasminogênio em plasmina. Então, o próprio endotélio, quando está percebendo que o trombo já foi suficiente, que está tudo bem, já estancou, ele consegue produzir esse fator ativador do plasminogênio para que eu produza plasmina. A plasmina, ela faz o quê? Fibrina, um beijo, meu amor, não preciso mais de você. E aí eu consigo quebrar o trombo que estava ali formado, entendeu? Qual que é a importância da gente aprender isso? A importância é esse cara aqui, ó, fator ativador do plasminogênio, que vai virar a plasmina, que vai quebrar a fibrina e eu vou tirar ali o coágulo que foi formado. O que vai acontecer? Isso pode ser usado no contexto de AVC. Quando eu tenho um paciente com AVC isquêmico, não sei se vocês lembram dessa parte. Um AVC isquêmico, geralmente a gente raciocina que o paciente tem um trombo lá em alguma artéria cerebral. Então, provavelmente, uma das grandes causas, né? Um êmbolo, né? Um tromboêmbolo lá do coração, saiu lá da aorta, chegou lá na carótida e tudo, então teve algum processo patológico lá no coração que levou a essa subida, né, de um tromboêmbolo lá para o cérebro, causando um AVC isquêmico, uma das principais causas desse distúrbio. O que a gente faz numa janela terapêutica para um AVC isquêmico? A alteplase, não é? A alteplase é um trombolítico, ela é um remédio, né, que mimetiza quem? Ela é como se fosse um fator ativador de plasminogênio exógeno. Então ela pega o plasminogênio que tá lá no sangue, que tá tipo meio que de repouso lá, quietinho, ó, tá de boa, e aí faz o que? Ó, gente, vamos trabalhar, porque a pessoa aqui onde a gente está habitando coagulou muito, tem um trombo formado, precisamos quebrar ali esse trombo que foi formado. E aí a gente tem a formação de plasmina, que vai afetar quem? A fibrina, para degradar o trombo e recanalizar lá o ambiente que foi antes obstruído pelo tromboêmbolo vindo de onde? Principalmente do coração. Então, daí a gente tem esse equilíbrio. Consegue perceber que é um equilíbrio assim, eu preciso fazer um coágulo, né, acontecer no espaço certo, porque é onde adere plaqueta, é onde elas são ativadas, é onde elas se agregam. Ao mesmo tempo, eu preciso ativar a hemostasia secundária, só que tudo tem um limite. E o limite disso é quando eu não preciso mais de ter um trombo ali presente. E aí eu consigo, por meio de um fator ali do endotélio, né, o fator ativador do plasminogênio, controlar esse processo e produzir plasmina, que vai fazer o quê? Fibrinólise. E aí eu consigo destruir o coágulo formado e eu consigo recanalizar esse ambiente aqui. E só uma coisa também aqui, pessoal, que eu acho interessante falar. Depois da gente concluir essa conversa, a gente só tem que pensar uma coisa. A hemostasia primária, então, é o contexto que eu tenho o quê? A primeira tentativa de coagular. Ela envolve, então, a primeira pessoa que tenta estancar o sangramento. Se eu tenho um sangramento que não para de sangrar, então eu tenho provavelmente algum problema na plaqueta, concorda? Porque se ela tem que gerar o primeiro estancamento, se ela não está ali presente, o sangramento vai acontecer, vai, né, ficar sangrando um tempão.
Então, a hemostasia primária com a plaqueta faz para nós o quê? Eu não paro de sangrar. Entendeu? Então, quando a gente tem um distúrbio na hemostasia primária, a gente não para de sangrar. Já na hemostasia secundária, o problema não é no começo da coagulação, é na continuação da coagulação para que ela fique mais efetiva. Então, eu formo trombo, eu começo a formar, mas eu não tenho um trombo muito eficaz. Então, eu volto a sangrar. Entendeu a ideia? Isso aqui pega muito em prova de residência, né? Porque a hemostasia primária é num contexto inicial. Se eu não paro de sangrar, eu não tenho uma hemostasia primária efetiva. Se eu volto a sangrar, o problema não está na hemostasia primária, está na hemostasia secundária, envolve fator de coagulação. Quais fatores de coagulação? Aí depende. Vamos pedir um TTPA ou vamos pedir um RNI para a gente ver qual das vias que estão afetadas, se é via intrínseca ou é via extrínseca. Então, pensa, tá vendo o raciocínio como que vem junto? Ah, não, os dois estão alargados, estão alterados. Então, o problema na via comum, que a via intrínseca, ela aumentaria somente o TTPA e o RNI estaria o quê? Normal. Já do lado de cá, a via extrínseca afeta só o RNI, né, que está no tempo de protrombina. Já o TTPA, ele tá o quê? Ok, eu não tenho alteração nele, tá bom? Acho que deu agora pra gente finalizar. É um conteúdo muito denso, mas muito rico pra gente poder entender várias coisas aí pela frente. Numa próxima vez a gente grava em relação aos fármacos que envolvem esses processos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.